E a gente estava conversando mais cedo sobre algumas abordagens que a gente ia ter, né, na parte prática. A gente preparou uma planilha já adaptada para fazer alguns dos testes estatísticos que a Sofia vai explicar para vocês, beleza? O que é um teste estatístico? Teste estatístico é um cálculo matemático, né, que vai mostrar para a gente se aqueles dados ali têm alguma correlação, beleza? Se existe uma diferença estatisticamente significativa entre grupos, né, que a gente está estudando e tal, ou não, né? E aí, quando a gente analisa isso, quando a gente faz esses testes estatísticos, entra aquele conceito de hipótese, né? Porque dependendo do resultado do teste estatístico, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa, ou não. Ou a gente mantém a hipótese nula. Então, é por isso que é tão importante a gente, no começo da nossa pesquisa, a gente já estabelecer quais são as hipóteses da nossa pesquisa. Tá? E dentro dos nossos resultados, podem surgir hipóteses ali a partir dos nossos resultados, a partir das nossas variáveis, tá? Hipóteses de cunho estatístico mesmo. Beleza? E isso a Sofia vai mostrar para a gente, né? Alguns exemplos de variáveis e de testes estatísticos. Sofia, a palavra está contigo. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Vou estar por aqui te dando suporte. A Nina também, a Nina tá na área, tá gravando tudo. Beleza? Então, fica à vontade. Beleza, muito obrigada, professor. Tá dando para me ouvir direitinho? Beleza. Então, acho que a gente pode começar. Eu vou apresentar a tela aqui. Como o professor já disse, eu me chamo Sofia, eu sou ex-aluna do CMM. E durante a minha trajetória no CMM, eu participei de 3 projetos de iniciação científica que, assim, com cada projeto eu consegui aprender um pouquinho mais sobre a importância que tem a iniciação científica, não só para o nosso futuro acadêmico, mas como, tipo, para o nosso raciocínio mesmo, para o nosso desenvolvimento intelectual e das nossas capacidades de pesquisa. Então, assim, para quem está aqui nessa reunião hoje, meus parabéns por vocês estarem empenhados em construir esse conhecimento, porque vocês conseguem perceber o valor desse conhecimento desde o momento que vocês aprendem e começam a aplicar. E eu espero que com essa apresentação, a gente consiga agregar um pouquinho mais aos instrumentos que vocês vão usar quando vocês estiverem participando da iniciação científica. Então, primeira coisa, ontem, com a Isabela, vocês viram conceitos sobre estatística descritiva. E hoje vocês estão vendo de novo estatística, só que essa estatística de hoje, ela é analítica, ou a gente chama também de inferencial. Então, por que vocês não estão vendo a mesma coisa em 2 dias? Como que a gente consegue diferenciar a estatística descritiva da analítica? Bom, o ponto-chave da estatística analítica e inferencial é que, como o próprio nome diz, ela faz inferência. O foco da estatística analítica é a gente pegar uma parte, ou seja, a amostra que a gente conseguiu analisar para fazer e tirar conclusões sobre o todo. Vou dar um exemplo para vocês conseguirem diferenciar. Vamos dizer que a gente quer saber dados sobre a qualidade de sono dos alunos de Manaus, por exemplo. Às vezes fica um pouco impraticável a gente conseguir dados sobre a qualidade de sono, quantas horas dorme cada aluno de Manaus, porque é uma população muito grande. Para isso, como vocês viram ontem também, a gente tem técnicas de amostragem e a gente tira um pequeno grupo de estudantes que consegue refletir o nosso todo e a gente vai fazer testes com eles. Só que o que difere da estatística descritiva? Se a gente estivesse usando unicamente a estatística descritiva, a gente conseguiria tirar conclusões sobre aquele grupo específico de alunos. Então, eu conseguiria dizer que, sei lá, do grupo de alunos que eu peguei, a média dorme 6 horas por noite. Mas na estatística analítica, eu quero tirar conclusões sobre o todo. Então, eu consigo fazer inferências com base naquele grupo que eu peguei. Eu faço análise sobre aquela amostra e eu falo, dos alunos de Manaus, em média, eles dormem, sei lá, 6 horas e meia por noite.
Com isso, eu fiz uma inferência, mesmo não tendo coletado dados sobre toda a população. E essa é a chave da estatística analítica. É nisso que ela difere da descritiva. Porque na analítica, de certa forma, a gente corre alguns riscos e a gente tenta mitigar esses riscos para fazer inferências sobre dados que não necessariamente a gente conseguiu coletar por completo, mas que a gente tem evidência suficiente para sustentar. Então, por isso que está a importância de coletar uma boa amostra, de coletar uma amostra que reflita o todo, para a gente conseguir fazer inferências quando a gente está aplicando a estatística analítica. Só que para que a gente vai tirar esses dados? Primeiro, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que saber que tipo de pergunta que a gente quer responder. Tanto que está escrito no slide. Tudo começa com uma pergunta bem formulada. Antes de coletar qualquer dado, o pesquisador precisa saber o que ele quer inferir. E com isso, a gente parte para a nossa próxima etapa, que são fazer as perguntas certas, quando a gente está usando a estatística analítica. A gente tem vários tipos de perguntas que, assim, a gente consegue fazer na estatística inferencial e que refletem o real propósito dela. A gente consegue perceber aqui, na primeira pergunta, por exemplo, se há diferença entre grupos. Alunos que dormem mais têm notas melhores do que os alunos que dormem menos? Aqui a gente consegue ver com uma clareza maior a diferença entre analítica e descritiva. Por quê? Na descritiva, eu não conseguiria responder essa pergunta aplicando unicamente a estatística descritiva, porque eu não conseguiria coletar as notas e as horas de sono de todos os alunos do mundo, porque isso é uma pergunta extremamente generalista. Mas com a estatística analítica inferencial, a gente conseguiria pegar um grupo, tirar conclusões sobre esse grupo, fazer as estatísticas e, com base nelas, responder essa pergunta de uma forma geral. A gente tem também outras perguntas, se há relação entre duas variáveis, que seria uma pergunta de correlação, que é um conceito que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Se existe relação de causa entre essas variáveis, que tem o conceito de causalidade também, que é uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente, que é um pouquinho difícil de interpretar. E também como alguns dados estão relacionados. A gente tem esses tipos diferentes de perguntas, mas vocês percebem que são todos tipos de perguntas que a gente não conseguiria responder se a gente utilizasse unicamente a estatística descritiva. Que a gente precisa, em algum nível, fazer um tipo de inferência, fazer um tipo de previsão com base nos dados que a gente consegue coletar. Mas, como a gente precisa fazer isso de maneira segura, mesmo sendo uma inferência, ela precisa ser feita de maneira segura para dar credibilidade para a sua pesquisa. Então, a gente tem que levar alguns fatores em consideração que, às vezes, a gente não precisa levar tão em consideração quando a gente está usando a estatística descritiva, mas na inferencial é uma história um pouquinho diferente. E esses são a variabilidade e a incerteza. O que a gente tem para falar sobre a variabilidade? Na última aula com a Isabela, na estatística descritiva, vocês provavelmente viram o conceito de outliers, né, nos conjuntos de dados, que são dados que diferem muito de onde estão concentrados os valores médios e eles acabam causando alterações predominantemente na média daquele grupo de valores que você tem. O outlier, ele é um exemplo de como a gente pode ter variabilidade dos nossos dados, porque, assim, se todos os dados fossem perfeitos, se todos os dados coletados fossem perfeitos, a gente quase não precisaria fazer nenhuma inferência sobre eles, a gente faria simplesmente previsões, mas a gente tem que levar em consideração que a gente vai ter alguns desvios nos nossos dados. Por isso que a gente tem que verificar também se os nossos dados estão normais, estão anormais, mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente da apresentação. O que eu quero que vocês peguem aqui é que existe imperfeição nos dados, eles podem ser variados, mas que a gente também tem que ter um pouco de controle sobre essa variabilidade. Isso a gente consegue fazer, por exemplo, com as medidas de dispersão, que foi uma coisa que vocês também viram ontem, que é variância, desvio padrão e amplitude. Todas essas medidas, elas comunicam a estatística descritiva com a analítica na medida que eles servem para a gente medir a variabilidade dos nossos dados também, para a gente ter um controle maior sobre as nossas inferências. A gente tem também um conceito de incerteza, que também lembra para a gente que os nossos dados não são perfeitos, especialmente porque justamente a gente não tem acesso a toda a população. Então, a gente não tem como ter 100% de certeza. Aí vem dois conceitos, que são as estimativas, que fazem parte da amostra, e os parâmetros, que fazem parte da população. Os parâmetros, eles são os dados da forma que eles realmente são. São os dados que a gente conseguiria, se a gente conseguisse coletar toda a população em conjunto, que a gente geralmente não consegue. Então, por muitas vezes, a gente não sabe quais são os parâmetros reais da população, mas a gente tenta se aproximar desses parâmetros usando as estimativas, que são os dados e as estatísticas que a gente coleta das amostras. Então, essa disparidade que às vezes existe, essa desigualdade que existe entre os parâmetros e as estimativas que a gente tem, eles são os geradores da nossa incerteza nas nossas pesquisas.
Só que a incerteza, ela não é um negócio que completamente inviabiliza a nossa pesquisa. A gente ainda consegue fazer pesquisa científica mesmo tendo incerteza nos nossos dados. Mas como que a gente tenta controlar um pouco isso? Como que a gente tenta frear essa incerteza um pouquinho? A gente tem várias formas de fazer isso, mas um grande exemplo de, assim, de certa forma, quantificar a nossa incerteza, de tentar controlar e de demonstrar para quem está vendo a nossa pesquisa quão forte que é a nossa incerteza ou quão fraca que ela é usando as margens de erro e os intervalos de confiança, que é isso que vocês conseguem ver aqui. Deixa eu deslocar aqui. Os intervalos de confiança e as margens de erro. Aí eu coloquei um exemplozinho prático aqui, que se eu fizesse uma pesquisa eleitoral, por exemplo, eu escreveria que 70%, mais ou menos 3% dos brasileiros preferem o candidato X. O que isso quer dizer? Esse mais ou menos 3% seria justamente a nossa margem de erro. A margem de erro ela é um valor que vai para cima e para baixo e ela delimita o próprio intervalo de confiança. Então, se eu conseguir uma estimativa X e eu tenho uma margem de erro Y, o parâmetro real da população seria ou estaria entre X mais Y e X menos Y, que a gente consegue ver aqui. O parâmetro real da população que passaria por essa pesquisa eleitoral, se eu conseguisse coletar o dado de todo mundo, estaria entre 67% e 73% de brasileiros iriam preferir o candidato X se eu conseguisse perguntar de todo mundo. Aí, aqui embaixo, eu peguei um exemplo de uma reportagem do UOL, que também era uma pesquisa eleitoral, se eu não me engano, só para vocês entenderem. E aqui tem um conceito que não está aqui nessa parte do slide, que é o nível de certeza, que a gente consegue chamar assim. Ele diz assim, a pesquisa foi feita com base em 804 entrevistas com pessoas acima de 18 anos de todas as classes sociais e estados. Aí a gente consegue ter um reflexo de como a amostragem é importante, porque teve pessoas de todas as classes sociais e estados, então a amostra foi bem variada, então ela não necessariamente ia refletir a opinião de um só grupo. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. Aqui a gente consegue ver de novo a margem de erro, que já está meio explicadinha aqui, de 3,5. Então, se eu tivesse, por exemplo, eu não consegui pegar daqui da matéria, mas se, por exemplo, eu tivesse que, sei lá, 42,5% de candidatos, de brasileiros, perdão, iam preferir o candidato X. Se a margem de erro é 3,5%, então, se eu coletasse dados sobre a população total, eu teria que somar e subtrair 3,5% de 42,5%. Então, da população total, eu estaria entre 46% e 39% de brasileiros iriam preferir aquele candidato X. Eu iria ter um resultado entre esses valores se eu conseguisse coletar dados sobre toda a população. Em um intervalo de confiança de 95%. Basicamente, isso quer dizer, eu consigo te afirmar isso com 95% de certeza. Então, usando esse exemplo do 42,5%, a gente conseguiria interpretar essa matéria toda dizendo assim, eu te dou 95% de certeza que entre 39% e 46% de todos os brasileiros iriam preferir aquele candidato X. É assim que a gente consegue controlar um pouquinho a incerteza e a variabilidade, como elas afetam as nossas pesquisas, porque mesmo que elas existam, elas não podem impedir a gente de fazer essas inferências usando as ferramentas que a estatística analítica dá para a gente. Bom, agora que a gente tirou um pouquinho do caminho essas formas de mitigar essa variabilidade, essa incerteza que a gente tem na estatística analítica, a gente pode passar para o próximo passo, que é um passo que vocês vão aplicar quando vocês estiverem fazendo a pesquisa científica de vocês, que é uma ótima prática. O slide está aparecendo cortado ou está certinho para vocês? Tá certinho, professora. Tá certinho? Beleza. Então, a primeira etapa, na verdade, uma das primeiras etapas que vocês vão aplicar na pesquisa científica de vocês vai ser formular duas hipóteses, que elas são a hipótese nula e a hipótese alternativa. Explicando muito basicamente, a hipótese nula é o estado onde não tem relação nenhuma, é o estado neutro. Então, ela assume, como está escrito aqui, ela assume que não tem diferença ou relação entre as variáveis que a gente observou. É um ponto de partida meio sério. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um remédio e eu quero saber se ele consegue mudar a pressão arterial de um paciente ou não. A hipótese nula seria que isso não acontece, que eu não acredito em nada do que estamos falando e que não tem diferença nenhuma. O remédio não consegue fazer nada na pressão dos pacientes. Então, uma hipótese nula seria, por exemplo, não há relação entre o uso do remédio e a alteração de pressão dos pacientes. A hipótese alternativa é você sonhar um pouquinho, é você dizer que existe uma relação e é o que realmente você quer investigar. Se eu estou fazendo um teste para aferir essa relação entre o remédio e a pressão,
A hipótese alternativa vai dizer que, por exemplo, o remédio consegue reduzir as pressões dos pacientes e a relação entre o consumo do remédio e a pressão arterial dos pacientes observados. Então, é sempre uma boa prática fazer isso, porque quando você está pesquisando, a gente tem geralmente essas hipóteses nula e alternativa, e o resultado da sua pesquisa, ela faz o quê? Ela te diz para você se você consegue anular essa hipótese nula, se você consegue rejeitar ela ou não. O que isso quer dizer? Uma coisa importantíssima para a gente lembrar aqui. Quando você está pesquisando, você não está pesquisando para provar a hipótese alternativa. Você está pesquisando para ver se você consegue rejeitar a hipótese nula. Por exemplo, nesse caso do remédio, a hipótese nula me diria que não tem nenhuma relação entre o consumo do remédio e alterações na pressão arterial dos pacientes. E a hipótese alternativa diria que o remédio consegue diminuir a pressão. Quando eu consigo um resultado que me dá evidência suficiente para eu rejeitar a hipótese nula, a única coisa que eu faço é dizer que é muito difícil que a hipótese nula seja verdade. É quase impossível que a hipótese nula seja verdade. É muito difícil que o remédio não faça diferença nenhuma na pressão. Mas isso não significa que eu estou automaticamente provando que o remédio diminui a pressão. A gente não faz a pesquisa para provar a hipótese alternativa, e sim para rejeitar ou não a hipótese nula. E como é que a gente faz isso para rejeitar a hipótese nula ou não? A gente usa isso aqui que está escrito aqui, que é o p-valor, que a gente vai aprender um pouco mais sobre ele agora. Estou tentando mudar o slide que não está indo, foi. Bom, p-valor. Se algum de vocês já ouviram falar sobre p-valor, provavelmente vocês já viram em alguma pesquisa científica, muito provavelmente na parte dos resultados, que devia estar escrito assim, P menor ou P maior que 0,05. O que isso significa? Vamos entender. Primeira coisa que está escrita aqui. O p-valor, ele é um número entre 0 e 1, que indica a probabilidade da gente obter os resultados observados se a hipótese nula fosse verdadeira. A principal linha de raciocínio associada ao p-valor é, se a hipótese nula fosse verdadeira, qual seria a possibilidade da gente ter esse resultado por pura sorte? O que isso significa? Primeira coisa que a gente faz para calcular o p-valor, a gente assume que a hipótese nula é verdade. Mesmo ela não sendo na realidade, a gente assume para conseguir calcular o p-valor. No caso do remédio, por exemplo, a gente assumiria que o remédio não tem nada a ver com a pressão arterial dos pacientes e a gente iria seguir com isso para calcular o nosso p-valor. O p-valor, ele é a probabilidade de você ter conseguido aquele resultado específico, considerando que não tem relação nenhuma. Então, por exemplo, se... Vamos pensar. Considerando a hipótese nula sendo verdade, fingindo que o remédio não tem nada a ver com a pressão, eu conseguisse que o remédio reduzisse a pressão arterial em, sei lá, 20 milímetros de mercúrio. E eu calcularia o valor P. Qual seria a probabilidade de eu ter tido esse resultado? Tipo, qual seria a probabilidade do remédio reduzir a pressão em 20 milímetros de mercúrio se ele realmente não tivesse nada a ver com a pressão? Muito provavelmente, um p-valor desse daria muito baixo, porque seria muito absurdo, teria uma probabilidade muito pequena de eu ter esse resultado só por sorte. Seria muito difícil eu ter dado uma sorte muito absurda e o meu remédio, que na teoria não tem nada a ver com a pressão, diminuir a pressão em 20 milímetros de mercúrio dos pacientes que tomaram. Então, é esse p-valor que a gente usa para rejeitar a hipótese alternativa, a hipótese nula, porque a linha de raciocínio é muito absurdo que eu tenha conseguido esse resultado, e é muito absurdo eu conseguir esse resultado e pensar que a minha hipótese nula é verdade, que esses dados realmente não têm relação. Então, nesse momento, a gente usa o p-valor para rejeitar a hipótese nula. Geralmente, qual que é esse valor P? Aí a gente entra no conceito de nível de significância, que é essa letrinha alfa, que é o valor máximo de porcentagem que a gente pode ter para conseguir rejeitar a hipótese nula. O que isso quer dizer? Se o p-valor for menor do que isso, for uma porcentagem menor do que o nível de significância, realmente é muito absurdo eu ter obtido aquele resultado específico e eu consigo rejeitar a hipótese nula. Mas se eu tenho um p-valor alto, por exemplo, um p-valor de 15, muito provavelmente o seu valor de significância é muito menor do que 15%. Então, você teria uma chance muito maior de conseguir aquele resultado ao acaso. Então, não é evidência suficiente para você rejeitar a hipótese nula. Aí eu tenho aqui, se um p-valor é pequeno, por exemplo, p menor que 0,05, é importante lembrar que esse valor está em porcentagem, então seria 5%, os dados são pouco prováveis sobre a hipótese nula, então é uma evidência para rejeitar a hipótese nula. E um p-valor grande não dá tanta evidência assim para a gente rejeitar essa hipótese.
Aqui do lado, tem aquele exemplo que a gente estava discutindo, que é o exemplo do remédio que consegue diminuir a pressão. E aí ele diz, supõe medicamento que promete reduzir a pressão. A hipótese nula é que o medicamento não tem efeito e a alternativa é que o medicamento reduz a pressão. O valor de significância que a gente definiu foi 0,05. Então, para eu rejeitar essa hipótese nula, o p-valor tem que ser menor do que 0,05. Depois do estudo, vamos dar o mesmo exemplo, que o remédio reduziu em 20 milímetros de mercúrio e que o nosso p-valor para isso foi 2%. Então, se o medicamento não tivesse nada a ver, eu ia ter 2% de chance de eu conseguir fazer esse remédio reduzir em 20 milímetros de mercúrio do jeito que ele reduziu. Vocês concordam que é muito absurdo, que é meio absurdo, é absurdo o suficiente para a gente conseguir rejeitar a hipótese nula? Aí tem aqui a interpretação. Se o medicamento realmente não tivesse efeito, a chance de observar um resultado tão extremo quanto obtido seria de 2%. Como isso é extremamente improvável, a gente acaba rejeitando a hipótese nula, mas lembrem que a gente não prova automaticamente a hipótese alternativa. Esse resultado que eu obtive, ele não me prova que o medicamento reduz a pressão, ele só me diz que é extremamente difícil, que não tenha nenhuma relação entre o medicamento e a pressão do paciente. Ponto final. Tanto está aqui, o p-valor ele não mede a verdade de nenhuma das duas hipóteses. Outra coisa, em alguns estudos, o alfa ele pode assumir, por exemplo, um valor de 0,01. Então, o p-valor teria que ser menor que 1% para a gente conseguir rejeitar a H0. Isso vai muito do tipo de pesquisa que você está fazendo. O pesquisador toma essa decisão. E, em geral, assim, mas no geral, o alfa é 0,05. Por isso que é mais comum a gente comparar o P com 5%. Bom, se ficou alguma dúvida, podem levantar a mão. Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Se tiver ficado alguma pergunta, podem levantar a mão que eu respondo, tá, gente? Ou podem mandar no chat qualquer coisa. Mas se puder seguir daqui, eu vou seguindo, então. Bom, o valor, às vezes, ele não é o suficiente para você colocar na sua pesquisa e para você ter um parâmetro real dos dados. Opa, alguém fez uma pergunta, pode falar. O p-valor, ele é tipo a probabilidade da estatística comprovar a hipótese? Então, ele não é a probabilidade da estatística comprovar a hipótese, ele é a probabilidade... Vou tentar usar o exemplo de novo. O p-valor, ele é a chance que você teria de ter aquele resultado que você teve se você soubesse que não tem relação nenhuma às variáveis. Deixa eu usar o exemplo do remédio de novo. Você tem um remédio que você quer saber se ele consegue diminuir a pressão das pessoas ou não. E aí você deu a hipótese nula, que a hipótese nula a gente é o ponto de vista cético, então a hipótese nula seria que a gente não acha que o medicamento tem efeito, que ele não afeta a pressão de jeito nenhum. E a alternativa é que o medicamento consegue diminuir a pressão, beleza? A gente faz a pesquisa, e aí vamos dizer que, por exemplo, o seu remédio reduziu a pressão da grande maioria das pessoas em 20. E aí você pensa assim, nossa, meu remédio reduziu em 20 a pressão das pessoas, mas eu tenho que calcular o p-valor disso. O que o p-valor quer dizer? Imaginando um universo que a gente já soubesse que o medicamento não tem efeito nenhum, você teria uma chance de 2% de ter o seu resultado. Então, você teria uma chance de 2% do medicamento diminuir em 20 a pressão dos pacientes do jeito que você viu ele diminuindo. Você entende que essa é uma chance muito pequena? O p-valor é essa chance que, ele diz quão provável seria a gente ter o nosso resultado ou não, se a gente já soubesse que não tem relação nenhuma. Você entende que, quanto menor o p-valor, menor é a chance de você ter esse resultado? Então, ele diz pra gente que foi menos sorte do que realmente ciência? Então, quanto menor o p-valor, entendeu? Conseguiu entender? Entendi. Sim, Perfeito. quão certo está independente de sorte, né? O quão difícil seria de você conseguir aquele resultado, só por sorte, entendeu? Conseguiu entender? Yeah. Consegui, de boa. Beleza. Então, acho que a gente pode continuar. Lembrando, em alguns estudos, a significância do valor de P é expresso na forma daquele asterisco. Tem alguns resultados comparativos com vários grupos que mostram diferentes quantidades de asterisco. X comparado com Y, X com Z. Saberia me informar por que tem essa diferença? Perdão, eu não entendi a pergunta. Em alguns estudos, a significância do valor de P é expresso na forma daquele asterisco. Tem algum resultado comparativo com vários grupos que mostram diferentes quantidades de asterisco.
Eu acho que é provavelmente porque diferentes comparações geram diferentes valores de P. A gente vai passar, vai ver essa parte tipo, nos próximos slides, mas tem vários testes que a gente consegue comparar dois ou mais grupos de variáveis, mesmo que eles estejam no mesmo contexto de pesquisa, a gente consegue fazer várias comparações pontuais entre eles. E cada comparação dessa vai gerar um p-valor, porque são testes diferentes. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Muito obrigada, então, perfeito. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode prosseguir, então, para o tamanho do efeito? Então, vou começar falando aqui, mas se alguém levantar a mão, eu vou dar uma pausa. Bom, como eu ia continuando, o p-valor, ele geralmente não é tão forte para a gente ver o quanto que tipo, a magnitude do efeito da nossa pesquisa está medindo. O tamanho de efeito, ele mede o quê? Justamente a magnitude do efeito da nossa pesquisa. Usando o caso do remédio de novo, o tamanho do efeito, ele mediria o quanto que o remédio consegue diminuir a pressão. Qual seria a gravidade do efeito do remédio na pressão dos pacientes. Isso tem que ser levado em consideração porque, às vezes, o p-valor, ele é pequeno, ele comprova um resultado para a gente, só que, às vezes, ele é um resultado meio insignificante, sabe? Opa, Nath levantou a mão, pode falar, professor. Sofia, só complementando a pergunta, a tua resposta à pergunta da professora, esses asteriscos, sim, existe uma variação de acordo com o tipo de teste estatístico que a gente faz. Só que, às vezes, a gente vê um asterisco, dois asteriscos, três asteriscos ali no resultado, mas é para meio que simplificar a notação. Por exemplo, um, né, um resultado que está mostrando um asterisco, o P é menor que 0,05. Mais ou menos uma convenção, tá? Um acerto, né? Um ajuste ali nos papers que a gente costuma representar, né? Um asterisco, P menor que 0,05, dois asteriscos, o P é menor do que 0,01, certo? Três asteriscos, o P é menor que 0,001, e por aí vai, né? E isso é uma convenção para meio que simplificar, né, a representação dos dados. Obrigada, professor. Tá? Bom, então, obrigada, professor, pela explicação, por complementar. Então, é isso mesmo. E a gente pode voltar para o tamanho do efeito. Como eu estava falando no caso do medicamento, se eu comprovasse, se eu tivesse um p-valor, se eu tivesse um p-valor baixo, eu tivesse conseguido rejeitar essa hipótese nula, por exemplo. Só que o remédio reduz a pressão em 1 milímetro de mercúrio. É uma diferença que existe, tipo, faz um efeito, só que é um efeito extremamente pequeno, muito pequeno. Reduzir a pressão em 1 milímetro de mercúrio é um efeito muito sutil que às vezes a gente quase não percebe, tipo, na vida diária. Uma redução em 1 não afeta muito a pressão. Quando a gente tem pressões maiores, reduções de pressão maiores, a gente costuma ter um efeito maior. Por exemplo, reduzir a pressão em 15 é uma redução mais perceptível e é mais relevante. Só que o que acontece? Todas essas reduções aqui, eles deram um p-valor pequeno, a gente conseguiu rejeitar a hipótese nula para elas. Só que vocês percebem que elas fazem diferenças diferentes, elas têm um grau de impacto diferente, elas têm magnitudes distintas. E é por isso que o p-valor, ele não é tudo para a gente. Ele diz para a gente se há um efeito ou não, se há uma relação entre essas variáveis ou não, mas a gente também precisa saber o quão forte ou o quão fraca é essa relação. Por isso que a gente precisa, às vezes, associar o tamanho de efeito ao p-valor. Na verdade, é uma boa prática, é o ideal. Aqui está escrito, um resultado pode ser estatisticamente significativo, ou seja, ter um P menor que 5%, mas ter um efeito pequeno. Ou seja, a diferença existe, só que ela é tão pequena que ela não tem importância prática. Por isso que a gente tem que sempre avaliar, além do p-valor, além de ver se existe essa relação ou não, ver também a magnitude dela. Deu para entender essa parte? Está dando alguma coisa errada com o meu slide aqui? Eu vou tentar pausar a apresentação rapidinho e colocar de novo. Tá cortando um pouco, né? Uhum.
Deixa eu tentar de novo. Tá dando para ver melhor agora? Tá dando para ver direitinho agora? Melhorou. Beleza, Melhorou, tá inteiro agora. beleza. Aí agora ficou cortado de novo, ou não? Agora ficou cortado. Tá. Eu acho que vai ter que continuar desse jeito mesmo. Mas tá dando para ler direitinho? Tá, tranquilo. Então, vamos continuar assim. Qualquer coisa, se tiver uma coisa que eu esteja vendo que está cortado aqui, eu digo o que é no slide. Bom, quando a gente passa para a próxima etapa, tem três, na verdade, conceitos extremamente importantes que a gente tem que compreender, que são de correlação, causalidade e normalidade. Primeiro que a gente consegue analisar aqui é a correlação. A correlação, ela mede justamente o quanto duas variáveis variam, se alteram juntas. Como que é mais fácil de a gente observar essa correlação? Em gráficos, predominantemente em gráficos de dispersão, que são esses tipos de gráfico que a gente consegue ver aqui, esses gráficos de pontinhos. A gente consegue medir a variação em uma variável no eixo X e no eixo Y, colocando esses pontinhos e, assim, a gente consegue interpretar um pouco visualmente também, mas tem testes matemáticos que avaliam a correlação nesse gráfico. Correlação positiva são quando duas variáveis são diretamente proporcionais, então elas crescem juntas e decrescem juntas. Um exemplo seria, por exemplo, deixa eu ver. Um exemplo para correlação positiva talvez pudesse ser horas de sono e notas numa prova, por exemplo. Quanto mais horas um aluno dorme, maior é a nota que ele tira numa prova. A gente conseguiria ver essa relação colocando, por exemplo, a nota da prova em Y e a quantidade de horas de sono em X e medindo a variação delas no gráfico de dispersão. Uma correlação negativa seria quando as variáveis são inversamente proporcionais. Aí a gente tem, por exemplo, deixa eu ver, eu não estou conseguindo pensar numa correlação negativa agora, mas é quando uma variável cresce e uma variável decresce, entendeu? Elas são inversamente proporcionais. A gente consegue ver uma correlação negativa aqui. Quando o y está com um valor muito alto, o x está com um valor muito baixo. Então, a gente consegue perceber essa correlação negativa. A gente percebe visualmente no gráfico ou também com testes tipo o teste de Pearson, por exemplo. Ele mede graus de correlação. E às vezes não tem correlação nenhuma, como vocês conseguem ver aqui na correlação nula, a gente não consegue ver nenhuma relação direta nem inversamente proporcionais entre as variáveis. Aí, a gente passa para o conceito de causalidade, e a gente tem que discutir por que a correlação não necessariamente indica causalidade. A gente, quando a gente está pesquisando, fazendo, principalmente na inferência, principalmente na estatística diferencial, a gente tem que evitar ao máximo fazer conclusões precipitadas. A gente tem que sempre pensar se a gente tem um embasamento correto para aquela conclusão que a gente está tomando. Similarmente à forma como a gente não consegue automaticamente provar a hipótese alternativa só porque a gente rejeita a nula, a gente também não consegue provar automaticamente uma causalidade só porque a gente percebe uma correlação. E aí, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que, tipo assim, um exemplo de cidades que têm mais sorvetes vendidos têm mais afogamentos. Então, por exemplo, eu meço várias cidades no Brasil e eu vejo que, coincidentemente, cidades que vendem muitos sorvetes têm um índice de afogamento de pessoas maior. Vocês acham que pessoas que se afogam porque tomam sorvete? Ou pessoas que tomam sorvete tomam porque se afogaram? Claro que não. É porque existe algum motivo terciário que está justificando essa correlação entre duas variáveis. Elas têm correlação, mas elas não têm relação de causalidade. Nesse caso, o calor seria uma coisa que explica as duas, porque a galera toma sorvete e também vai se banhar para se aliviar do calor. Então, eu espero que vocês tenham conseguido perceber que não só porque a gente tem relações, duas variáveis que se relacionam, que tem uma correlação, elas são a causa uma da outra, ou consequência uma da outra. Não é assim que funciona, a gente tem que evitar ao máximo tirar essas conclusões precipitadas, a gente tem que ter muita, muita atenção quando a gente está trabalhando com esse conceito de correlação e causalidade na pesquisa. E a gente tem também o conceito de normalidade. A normalidade, ela é provavelmente um dos conceitos que a gente mais vai trabalhar aqui nessa aula, é um dos conceitos mais importantes, porque ela diz justamente para a gente, quando a gente estiver comparando grupos, quando a gente estiver fazendo realmente os testes de comparação de variáveis, ela vai dizer para a gente
qual o teste que a gente vai usar? A normalidade, ela diz o quê? Ela afere se os dados eles estão distribuídos de uma forma, de certa forma, equilibrada. Na última aula com a Isabela, vocês viram o conceito de outliers, como eu falei mais cedo, e vocês viram que eles afetam predominantemente a média. O outlier ele é um exemplo de fator que afeta a normalidade dos dados, que ele afeta uma distribuição normal, uma distribuição que segue uma lógica específica. Quando a gente consegue perceber a normalidade, a melhor forma que a gente tem, uma das melhores de perceber a normalidade dos dados, é quando a gente coloca elas num gráfico. Um conjunto de dados que tem uma normalidade perfeitinha, ele vai estar nesse formato de sino aqui. Talvez vocês já tenham visto na aula de ontem também um gráfico assim desse sino. E esse sino a gente chama de curva de Gauss, curva gaussiana. Ele representa dados perfeitos porque eles têm um equilíbrio, eles têm um padrão lógico na frequência de distribuição dos dados. Vocês conseguem perceber que, por exemplo, assim, essas densidades é a mesma coisa que frequência e o x seria o dado mesmo. Então, um dado que está entre 150 e 155, ele é mais frequente nesse nosso conjunto aqui. E isso vai diminuindo conforme a gente vai chegando aos extremos do nosso intervalo de dados. Isso aqui é uma distribuição normal perfeita. Quando a gente tem isso, geralmente, a gente tem uma média, uma moda e uma mediana iguais. E elas estariam todas nesse picozinho aqui. Quando a gente tem dados normais, é muito difícil a gente ter dados perfeitamente normais, acho que isso quase nunca acontece, mas mesmo quando eles são normais, mesmo eles não sendo perfeitos, quando eles são normais, essas medidas tendem a estar muito próximas, a média, a moda e a mediana, e elas tendem a estar aqui nessa parte mais para cima. Talvez vocês já tenham visto na última aula também um gráfico de dados não normais, uma distribuição não normal, que ele está meio deslocado ou para a direita ou para a esquerda, é porque a gente tem dados extremos, que seriam os nossos outliers, que eles estão afetando a distribuição em geral, afetando principalmente a média. Então, por que a normalidade é tão importante? Porque ela define justamente qual vai ser o tipo de teste que a gente vai usar. Porque quando a gente tem dados que têm uma distribuição não normal, não necessariamente a gente usa o mesmo tipo de teste que a gente usaria em dados normais. A gente usa testes não paramétricos. Então, por exemplo, para variáveis quantitativas, que a normalidade se refere a dados unicamente quantitativos, a gente tem testes que medem dados normais, relações entre dados com distribuição normal e dados com distribuição não normal. Então, essa é uma diferença ele faz uma diferença muito forte. Então, sempre que vocês tiverem um conjunto de dados numéricos, quantitativos, meçam a normalidade, verifiquem a normalidade, porque isso pode fazer diferença no teste que vocês vão fazer e afeta muito o resultado. Só que como que a gente faz para verificar essa normalidade, né? A gente tem dois principais testes, que são o teste de Shapiro-Wilk e o teste Kolmogorov-Smirnov, que a gente chama também de KS. Vou explicar primeiro o Shapiro-Wilk. Primeira coisa sobre o Shapiro-Wilk. Geralmente, a gente faz o Shapiro-Wilk em conjuntos de dados pequenos. Então, a gente tem uma amostra pequena, geralmente com menos de 50 dados ou 50 pessoas, e a gente faz o teste de normalidade Shapiro-Wilk nesse tipo de dado. Como é que ele funciona basicamente? Na prática dele, ele pega os seus dados, ele distribui uma ordem crescente e ele compara essa ordem crescente dos seus dados com uma distribuição crescente de uma normalidade perfeita, de dados distribuídos com perfeitamente normais. E ele distribui, ele compara, porque o dado distribuído com uma normalidade perfeita daria uma reta, e ele compara com a distribuição dos seus dados, para ver se eles são normais ou não. Com base nessa comparação, ele gera um índice que a gente chama de estatística W. Depois a gente vai ver essa estatística W quando a gente estiver na nossa prática. E aí, essa estatística W, quanto mais perto de 1 ela chegar, mais normais vão ser os seus dados. E quanto mais baixa ela for, mais tem chance de os seus dados terem uma distribuição não normal. Geralmente, esse teste ele é muito mais sensível a mudanças, sensível a outliers do que o KS. E é por isso, geralmente, que a gente usa ele em amostras menores. Mas aí eu tenho uma amostra maior. O que eu faço? Maior do que 50 dados ou 50 pessoas. Aí você usa o teste de Kolmogorov-Smirnov, que é o teste KS, e ele funciona também com comparações com uma distribuição normal, com uma curva normal perfeita, mas ele faz de uma forma diferente, porque ele usa uma espécie de distribuição empírica, que é baseada em porcentagens, tipo tantos por cento dos dados estão nessa parte da curva. Esse é o tipo de distribuição empírica que ele usa, mas para verificar se os dados são normais ou não, ele compara a sua curva de normalidade com uma curva normal perfeita, e ele vê os pontos máximos de cada curva, e ele pega a maior distância entre eles e calcula com base nisso uma estatística dele.
Eu estou explicando essa parte um pouco mais simplificada, porque vocês não vão precisar fazer isso manualmente, vocês não vão precisar fazer curvas, vocês não vão precisar comparar nada em ordem crescente, porque a gente vai explorar como é que a gente consegue fazer isso usando outros métodos, usando métodos computadorizados, para vocês não terem que ficar decorando fórmula nem nada. Esses são os dois principais testes de normalidade que a gente tem, e é só para vocês saberem como funciona e qual vocês vão usar em cada ocasião. O principal critério que vocês vão usar para diferenciar essas duas metodologias vai ser o tamanho da amostra de vocês. Menos de 50 dados Shapiro-Wilk, mais de 50 dados teste KS, que ele é comumente usado em amostras maiores. É isso que vocês precisam guardar. Quando e por que vocês vão usar cada teste de normalidade. Vocês fizeram esses testes de normalidade, vocês já sabem se o conjunto de dados de vocês tem uma distribuição normal ou não normal. E aí vocês fazem o que agora? Qual que é o próximo passo de pesquisa? Aí a gente tem esse mapa mental lindo, esse fluxograma feito com a ajuda do professor Roberto. E ele tem vários nomes de testes aqui abaixo, que vocês conseguem ver. Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, a gente tem a NOVA, que são vários tipos de testes estatísticos diferentes. E o que decide qual teste estatístico vocês vão usar para determinada ocasião? Principalmente o tipo de variável, se ela é qualitativa, quantitativa, contínua, discreta, se ela é ordinal, nominal, e a normalidade dos valores. Por isso que é tão importante a gente verificar se os nossos valores têm distribuição normal ou não. Vocês conseguem seguir esse fluxograma foi dividido em dois, para variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, e vocês conseguem ir seguindo a ordem, classificando os dados de vocês, para verificar exatamente qual teste que vocês vão fazer. A gente vai seguir esse fluxograma na parte prática, mas é muito importante que a gente entenda que para cada situação de dado que a gente tem testes diferentes também. Por isso que é necessário a gente ter esse conhecimento. Um teste, ele não pode ser feito para qualquer tipo de variável. Existe essa ordem porque a normalidade afeta, o tipo de variável afeta. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de que não é só usar qualquer teste que você achar legal. Bom, aqui tem esse recadinho que quando as variáveis são categóricas ou qualitativas, a gente usa tabelas de contingência para ver associações entre elas. A gente vai ver mais para frente tabelas de contingência, como elas funcionam, e também a gente vai ver os testes associados a essas tabelas de contingência e como elas também afetam o tipo de teste que a gente usa. Para variáveis quantitativas, a gente tem aqui que se recomenda a visualização com boxplot para uma noção ampliada do outlier e da assimetria. Boxplot vocês viram ontem, né? Foi na parte de estatística descritiva. Vocês conseguiram dar uma olhada em boxplots para ter uma análise maior dos dados? Meio corrido a última parte da aula da Isabela Rogério, que estava voltada para gráfico. Mas depois a gente pode retomar um exemplo dentro do slide dela. Beleza. Então, o que precisa saber por agora é que o boxplot, ele amplia realmente a sua visão de outliers e ele consegue te dar uma interpretação melhor sobre a simetria ou assimetria dos seus dados, então, sobre a distribuição deles. Aqui a gente tem esses dois gráficos que eu comentei antes, que isso aqui são gráficos de uma distribuição anormal, que eles estão um pouquinho deslocados para a direita ou para a esquerda, muito por causa dos outliers, que são os valores extremos. Aqui a gente tem uma distribuição normal, perfeitinha, bonitinha, e a gente tem um recadinho aqui também que eu já tinha dito antes, mas que a média ela é mais sensível aos outliers do que a mediana, e ela é mais deslocada quando tem um desequilíbrio, quando a gente tem esses outliers. Aqui embaixo tem o gráfico de dispersão, que é o diagrama de pontos, que a gente viu um pouco lá na parte de correlação, que é basicamente ver a relação entre duas variáveis numéricas e dá para avaliar se essa correlação é positiva ou negativa. Aqui, por esse gráfico pequenininho que tem aqui, dá para interpretar que é uma correlação positiva, de certa forma. Claro que a gente tem que validar esse resultado com testes de correlação, mas interpretando visualmente, a gente diz que isso aqui é uma correlação positiva. Então, a gente tem essas diversas metodologias que a gente consegue adotar. E a gente vai explorar um pouquinho mais detalhadamente esse fluxograma aqui quando a gente estiver na parte prática. Bom, fazendo uma síntese de tudo que a gente falou aqui, a gente tem algumas boas práticas que a gente tem que adotar. Primeira coisa, formular uma pergunta clara e uma pergunta que a gente consegue interpretar pelos olhos da estatística analítica. Então, uma pergunta que requer algum tipo de inferência, se você for trabalhar com uma estatística analítica.
Depois, definir uma população e uma amostra, que é uma coisa que vocês vêm vendo desde ontem, mas que aqui também é importante, com certeza. Uma amostra que reflita os parâmetros reais da população e tentar chegar com as suas estimativas o mais próximo possível dos parâmetros da população. Coletar os dados com muito cuidado, isso vai desde a amostragem até a sua coleta de dados, até a análise desses dados. Todo momento a gente tem que ter muito cuidado, principalmente para não cair naquilo que eu falei das conclusões precipitadas sobre correlação, causalidade, ou sobre você tentar provar uma hipótese alternativa, sendo que não é isso que a gente faz. Vocês sempre têm que ter muita cautela com o que vocês estão fazendo e pensar que, assim, pelos olhos da ciência, nada quer dizer nada e todos os resultados eles podem ser mudados. Né? A gente não tem 100% de certeza de absolutamente nada. Depois, a gente explorar os dados visualmente é muito importante também. Por isso que a gente tem os gráficos de dispersão, por isso que a gente tem os box plots, por isso que a gente tem as curvas de sino, porque os testes estatísticos matemáticos, eles são extremamente importantes e eles são uma boa prática, a gente tem que fazer, mas antes de tudo é bom a gente ter noção, a nossa própria noção dos dados que a gente está trabalhando, e essa melhor noção a gente consegue colocando num gráfico, vendo o que a gente consegue observar e tentando, assim, ver o que a gente vai esperar dos resultados dos nossos testes. Por exemplo, se você tem uma curva de sino que está muito deslocada para a direita ou para a esquerda, é de se esperar que quando você jogar num teste de normalidade, você vai perceber uma distribuição anormal. É bom que você consiga ter essa percepção utilizando os gráficos que você consegue construir com seus dados. Quinto, escolha o teste adequado, que é uma coisa que a gente vai desenvolver melhor na parte prática, mas usem o fluxograma, usem as definições dos testes de Shapiro-Wilk e o KS para ver qual tipo de teste de normalidade vocês vão fazer, porque vocês têm que saber o tipo de dado que vocês estão trabalhando e o tipo de teste afeta o resultado dependendo do tipo de dado, por isso que tem que ter esse pareamento correto entre o teste e o dado. E interpretar com responsabilidade, que acho que coincide um pouco com esse coletar dados com cuidado, mas é só um reforço de vocês terem muito cuidado e calcular o máximo de coisas que vocês conseguirem. P-valor, tamanho de efeito, contexto, para vocês terem uma noção correta dos resultados que vocês vão obter. E evitar conclusões precipitadas, que eu acho que é um negócio que vocês estão cansando de me ouvir falar, mas não confundir correlação com causalidade, não tentar comprovar hipótese alternativa, ser sempre crítico e analisar o contexto completo dos seus dados. Aqui tem uma frase muito bonita, que é a estatística é a gramática da ciência, do Carl Pearson, e é verdade. E, bom, agora é a hora que a gente abre para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver conhecimentos dessa parte teórica. A gente ainda vai passar para a prática, mas podem perguntar qualquer coisa e eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui ouvindo a apresentação. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguns conhecimentos. Pode falar, Pedro. Oi? Essa normalidade, como é que a gente calcula, tipo, se a taxa de normalidade, como é que a gente calcula? Tipo, tá falando de, tipo, uma tabela, isso. Qual fórmula que usa, essas coisas assim? Bom, como calcula a normalidade, a gente vai, como o professor Roberto falou no início, a gente construiu no Google Planilhas um artifício para a gente conseguir calcular a normalidade dos nossos testes. A gente tem as fórmulas. Só que eu não trouxe fórmula de nenhum teste aqui, porque, primeiro, que não dá tempo, em uma hora não dá para explorar todas as fórmulas de teste que a gente tem aqui, mas como calcula a normalidade, você vai ver um pouco mais detalhado na parte prática, que a gente vai colocar os dados na planilha e vai dizer se é normal para a gente ou não. Mas, assim, todos esses testes, eles têm uma espécie de prática, tipo, eu expliquei no Shapiro-Wilk, no KS, eu expliquei como eles funcionam na prática, mas não é uma coisa que vocês vão precisar fazer. Não sei se eu respondi sua pergunta. Entendi. Muito obrigado. Mais pergunta, gente? Acho que não. Daqui não. Então, perfeito. Acho que a gente pode passar para a parte prática agora. Se alguém quiser levantar a mão depois, pode ficar à vontade. Bom, a gente enfatizou aqui o quanto vocês vão usar esses fluxogramas aqui na parte prática, que vai começar agora. Deixa eu tentar espelhar mais abas para vocês conseguirem ver melhor.
compartilhar a tela inteira. Tá, vocês estão conseguindo ver minha tela? Beleza. Então, a gente vai começar oficialmente a nossa parte prática, em que a gente vai fazer alguns dos testes estatísticos que a gente mostrou aqui na parte teórica. Primeira coisa, na última aula, vocês foram introduzidos àquela planilha de dados corrigida, na aula da Isabela, que tinha sobre horas de sono, tinha sobre o sexo dos alunos, é uma tabela de exemplo, e vocês viram boas práticas associadas à construção dessa tabela e tal. A gente tem aqui essa tabela, e vocês conseguem ver vários tipos de dados diferentes. A gente tem dados numéricos, por exemplo, horas de sono, horas quantitativas. A gente tem dados qualitativos ordinais, como, por exemplo, a qualidade do sono e o ano escolar. A gente tem dados qualitativos nominais, normais, são sim ou não o uso de tela após 22 horas. A gente tem o sexo dos alunos. E a gente consegue fazer muita coisa explorando esses dados aqui e com a ferramenta que a gente conseguiu criar, que é essa aqui. Bom, aqui a gente tem vários testes, a gente tem várias formas de fazer os nossos testes. Como vocês conseguem ver aqui nas abas, a gente tem aqui testes de normalidade, a gente tem testes de quadrado e testes de Fisher, a gente tem testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, a gente tem teste de Teia-Nova e teste de Wilcoxon e Friedman. Vocês devem estar olhando para esses nomes e pensando, meu Deus, o que é isso? Mas são só tipos de testes que a gente não detalhou muito, mas que eles estão presentes aqui nesses fluxogramas, estão vendo? Ó, teste ANOVA. Oi. Oi, Sofia, desculpa te interromper. Oi. Só para orientar o pessoal aqui, essa tabela que a Sofia vai mostrar agora, dos testes estatísticos, ela está no Google Classroom, tá? A gente já colocou no Google Classroom, tá no último módulo, no módulo da Sofia, de princípios de estatística analítica, tá lá com o nome, cadê? Planilha para testes estatísticos. Uhum. Beleza? Então é só pegar lá, né? Cria uma cópia para você, beleza? E pode usar, né? Essa tabela ela já está com testes, com uma configuração que vai ajudar a gente a fazer testes estatísticos sem precisar instalar o programa que a gente inicialmente iria utilizar, que era o R. Né? Como alguns alunos não têm acesso a um computador que permita a instalação do R, então a gente bolou essa planilha aí para poder fazer esses testes estatísticos, tá bom? Obrigado, Sofia. Eu que agradeço, professor. Só enfatizando essa parte de vocês criarem a cópia da planilha, para vocês conseguirem fazer os próprios testes independentes de vocês, porque acho que não sei nem se vocês vão ter acesso à planilha sem ser pela cópia, mas aí criem a cópia para vocês terem esses próprios artigos para os arquivos de vocês, para vocês conseguirem fazer quando vocês tiverem as próprias pesquisas, os próprios conjuntos de dados. Bom, vamos voltar aqui. A gente tem todos esses testes, tanto aqui na planilha quanto no fluxograma. E aí a gente vai, nessa parte prática, meio que explorar um pouquinho com os dados que a gente teve nessa base, que veio da aula 4. Então, como o que a gente deu mais ênfase foi a normalidade, vocês querem que eu dê um tempinho para vocês tentarem abrir a planilha ou não precisa, será? Para abrir a planilha, para mexer um pouquinho, para ver o que tem? Ou já pode começar? Melhor dar uns 5 minutos aí para ver como é que se o pessoal está tendo alguma dificuldade. Eu vou perguntar aqui no grupo das escolas parceiras, tá bom? Beleza. Então, daqui a 5 minutos a gente volta para começar a nossa parte prática.
Bom, eu acho que já dá para a gente prosseguir para a nossa prática, mas se surgirem dúvidas enquanto vocês estiverem manuseando a planilha aí, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou voltar a apresentar a tela aqui para a gente começar a mexer na planilha. Bom, tá aqui. Como primeiro conceito que a gente viu foram os testes de normalidade, a gente pode começar com isso. Como é que a gente vai ver? Teve até uma pergunta, né? Como é que a gente calcula a normalidade? A gente consegue usar essa ferramenta aqui. A gente vai pegar um dos nossos conjuntos de dados e vai colar aqui, e aí ele vai executar os dois valores, os dois testes de normalidade, mas é importante a gente perceber qual que vai se aplicar ao nosso caso. Então, vamos pegar aqui um valor numérico, porque normalidade a gente mede com valores quantitativos. Vamos ver, por exemplo, as notas. Vamos ver as horas de sono por noite primeiro. A gente copia essa coluna aqui e a gente cola ela lá na nossa planilha dos testes estatísticos. Então, vamos colar aqui. Ele está carregando, vai executar o teste aqui. Olha que lindo! Ele fez os testes de Shapiro-Wilk aqui e o teste de Kolmogorov-Smirnov aqui. Como é que a gente sabe qual é o teste que a gente vai usar? Percebam que a gente tem 200 valores aqui. A gente tem 200 notas de 200 alunos diferentes. Vocês lembram que o teste de Shapiro-Wilk, assim como está dizendo aqui nessa planilha, ele serve para amostras com menos de 50 valores ou menos de 50 pessoas? Então, ele não se aplica a essa nossa amostra aqui. A gente tem 200 dados, a gente vai usar o teste de Kolmogorov-Smirnov. Essa nossa ferramenta aqui, ela faz os dois testes e isso serve para vocês perceberem como que são testes diferentes e como que escolher o teste certo importa. Porque, olha, o p-valor para os dois testes foi diferente, só que o conjunto de dados é o mesmo. Mas aí a gente usa o teste de KS e a gente tem aqui que os nossos dados são normais. Que legal. A gente tem uma interpretação de que o nosso conjunto de dados é normal. Vamos tentar fazer com outro conjunto de dados? Agora a gente consegue pegar, por exemplo, o tempo de tela diário. Vamos copiar isso aqui e vamos colar no lugar das horas de sono por noite. Mudou aqui. Tempo de tela diário. Como é o teste de Kolmogorov-Smirnov, porque a gente continua tendo mais de 50 valores, a gente vem aqui e a gente tem que os nossos dados são normais. O teste Shapiro-Wilk deu não normal, só que isso não interessa pra gente, porque não é o teste Shapiro-Wilk que a gente vai usar. E é assim que vocês vão ver, com a ajuda dessa planilha, a normalidade dos dados de vocês. Vamos pegar outro dado aqui, por exemplo, os despertares noturnos por semana. Vamos copiar isso aqui, porque são dados numéricos. E a gente vê aqui, a gente cola no lugar do. Acho que era tempo de tela diária, alguma coisa assim. Opa, no teste KS, deu que essa nossa interpretação aqui é não normal. A gente tem uma distribuição não normal desses dados. Então, com esses dados específicos dos despertares noturnos por semana, a gente vai ter que adotar uma abordagem diferente dos outros que a gente mediu, dos de horas de sono diária, essas coisas assim, porque ele foi o nosso primeiro dado que deu uma distribuição, conjunto de dados que deu uma distribuição não normal. Vocês conseguiram entender como é que a gente faz o teste de normalidade usando essa planilha que a gente disponibilizou para vocês? Conseguiram fazer o teste de normalidade com algum dos dados? Lembrem que vocês só precisam fazer isso para variáveis quantitativas. Então, daqui para cá, que são as nossas variáveis quantitativas que a gente tem. Alguém aí conseguiu fazer? Alguém tem problema para fazer? Tranquilo. Vou dar um tempinho para vocês tentarem, aí deem o feedback aí se vocês conseguiram ou não.
Alguém aí tá manuseando a planilha? Precisa de ajuda com alguma coisa? Deixa eu ver. Bom, se vocês tiverem conseguido colocar aí na planilha, show de bola. Mas se tiver tendo algum problema para ver a normalidade dos dados, podem ligar o microfone ou levantar a mão que a gente volta nessa parte. A gente consegue trabalhar com alguns testes entre grupos de variáveis agora. Só que, o que difere? Variável ser normal ou não normal, o tipo de variável, e é para isso que a gente vai usar mais a fundo esse nosso fluxograma aqui. Vamos ver, por exemplo, se eu quiser testar esses despertares noturnos por semana. Lembre que a gente fez esse teste de normalidade nos despertares noturnos por semana e a gente viu que ele seria uma distribuição anormal. Então, a gente tem que ele é uma variável quantitativa, é uma variável numérica, e que ele segue uma distribuição anormal. Então, vamos ver aqui no nosso fluxograma. A gente tem aqui para variáveis qualitativas, que não é o nosso caso agora, e quantitativas sem distribuição normal. Aí a gente vê, ele é pareado ou ele é não pareado? Bom, no nosso caso da nossa planilha, nenhum dos dados aqui é pareado, nenhuma das variáveis aqui tem relação pareada, então a gente vê por aqui, mas a gente vai mexer com dados pareados no futuro. E a gente vê se é uma comparação de 2 grupos ou se é uma comparação de 3 ou mais grupos. A gente vem aqui, só um minuto. A gente pode escolher com o que a gente vai comparar esses despertares noturnos. Deixa eu fazer o Ctrl C aqui. Se eu quisesse comparar, por exemplo, os despertares noturnos com... Vamos ver. Com o uso de tela depois de 10 horas dos alunos. Eu quero colocar essas duas variáveis em comparação e ver se tem algum tipo de relação entre elas. Eu copio aqui o uso de tela. Na verdade, eu preciso classificar primeiro a variável do uso de tela. O uso de tela ele tem variáveis qualitativas, porque é o sim ou não. Mas aí como é que a gente descobre, como é que a gente sabe se são 2 grupos ou 3 ou mais grupos? É por essa variável aqui, do uso de tela após 22 horas, porque a outra é numérica, a gente não tem muito como dividir em grupos. Os grupos dizem mais respeito a variáveis qualitativas. Aqui a gente tem 2 grupos, grupo que usa tela após 22 horas e grupo que não usa. Então, é uma comparação entre 2 grupos com uma variável quantitativa de distribuição sem distribuição normal. Então, a gente tem uma variável quantitativa sem distribuição normal, que é nossa quantidade de despertares noturnos, uma variável não pareada, e a gente quer comparar ela com o uso de tela sim ou não, com os grupos sim ou não para o uso de tela depois de 22 horas. Quando a gente segue esse fluxo aqui, a gente tem comparação de 2 grupos, o teste que a gente vai usar é Mann-Whitney. E tem esse teste na nossa tabelinha. Vamos procurar aqui nessa aba aqui, Mann-Whitney Kruskal-Wallis. Ele vai detectar automaticamente qual teste que a gente vai usar, se é o Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis, pelo que a gente colocar aqui. Vamos colocar primeiro o... Ai, saiu da minha área de transferência. Vamos colocar aqui nessa coluna primeiro o sim ou não, pelo uso de tela após 22 horas. Vamos dar o Ctrl C aqui. E a gente vem aqui na aba de Whitney Kruskal-Wallis e a gente cola isso aqui no lugar de outros grupos de variáveis que a gente estava testando antes. Está aqui colado. E aí agora, a gente apaga isso aqui. E no lugar a gente vai colocar o segundo grupo de variáveis que a gente vai querer comparar. Que é, no nosso caso, os despertares noturnos por semana. Dá um Ctrl C aqui. E um Ctrl V. Ué. Por que ele está dando dados insuficientes? Despertares noturnos Quais são as variáveis? Despertares noturnos e... turno. Aí era para ele dar uma Whitney, né? Uhum. Peraí, deixa eu checar aqui. Despertares noturnos e... E uso de tela depois de 22 horas. Uso de tela, né? Tá. Deixa eu testar aqui.
Uso de tela depois das 22. E Despertares noturnos. despertar. Tá. Ahn, os despertares noturnos, ele é uma variável quantitativa, né? Uhum. Ele é Anormal. sem distribuição normal. Tá, volta lá na tua planilha rapidinho. Deixa eu ver. Uso de tela, despertares noturnos. Eu vou compartilhar a minha, porque a minha eu consegui fazer. Acho que deu certo. Deu. Deixa eu ver aqui. Vamos já comparar aqui. Consegue ver? Sim, tá dando pra ver. Eu vou desligar a minha aqui. Beleza. Ó, aí tem despertares noturnos, certo? E o uso de tela, ok? Aí ele detectaria se o teste usado seria o Mann-Whitney ou o Kruskal-Wallis, né? Mann Whitney ou Kruskal-Wallis. Aí, como ele agrupa, ele está reunindo dois grupos aqui, né? Ok? Quem usa e quem não usa, certo? Então, aqui, deixa eu abrir aqui a tua apresentação lá no esquema. Pronto. Não, aqui é melhor. Como não tem distribuição normal, certo? Ele seguiria por aqui, e aí a gente tem dois grupos. Mann Whitney seria o ideal, né? O teste ideal para fazer. Professor, ativa a apresentação. Desculpa, foi mal. Agora que eu percebi que tá só com a. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tem que ser aqui, pronto. Aí aqui, ó, como não tem distribuição normal, seria não pareado, né? Dois grupos. Grupos Mann Whitney. E aí a gente volta aqui, né? A gente tem. Por que dois grupos? É o grupo daquela galera que usa a tela depois das 10 horas e o pessoal que não usa, né? E aqui, despertares noturnos é aquela variável que não tem distribuição normal, correto? Beleza. Então, ok. Tenta repetir, Sofia, atualiza a tua tabela, a tua planilha, e tenta repetir. De repente foi algum erro no código que a gente está usando. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Essa planilha, gente, a gente fez uma alteração nos códigos das fórmulas, tá? Então, a gente adicionou, por exemplo, o teste de Mann-Whitney. Você observa aqui nessa célulazinha, ela está, inclusive, bloqueada para vocês, né, para a edição, tem aqui uma fórmula, igual a teste não paramétrico. Essa fórmula aqui, ela foi criada agora para fins de uso no módulo, beleza? E aí, ok, a gente acabou de verificar aqui que não existe uma diferença significativa entre aquele pessoal que dorme, né, depois das 10, ou, desculpa, que usa a tela depois das 10 e aquele pessoal que não usa a tela depois das 10. Tá? Então, com relação a despertar noturno, não existe essa relação, né, significativa, essa correlação. Vamos ver a questão cadê? Horas de sono à noite, né, que já tem uma outra distribuição, não é isso? Que seria, então, cadê? Deixa eu voltar aqui. Como essa distribuição ela é normal, né, dessa variável, a gente iria fazer o teste T, né? Teste T. Então, vamos ver aqui, teste T. Desculpa, acabei de jogar na planilha errada. Pronto, teste T. E aí, isso aqui, depois a gente pode explicar, tá, Sofia? Porque, olha só, nesse horas de sono à noite,
a gente tem vários, né, vários valores, né? Vários valores. E, às vezes, quando a gente quer associar duas variáveis que têm dados numéricos, a gente consegue meio que construir grupos, né, em uma variável. Por exemplo, horas de sono à noite, eu peguei e fui fazendo grupos, ó, abaixo de 6 horas, de 6 a 7 horas, etc. Tá, mas vamos continuar aqui no nosso exemplo, né? Horas de sono à noite e uso de tela depois das 10. Uso de tela. Aí aqui, ó, ele já detectou, né, o teste de T. Conseguiu, Sofia, daí da tua planilha? Também não? Tá, então Só rodou o teste de normalidade e a tabela de contingência. Com os outros eu tentei e não deu certo. deu uma travada, né? Uhum. Tá. A gente corre esse risco quando a gente altera o código, tá? Normal. Porque eu vou já mostrar pro pessoal aqui o hack que a gente fez aqui nessa planilha. Mas olha só, a gente tem aqui uma relação, né, entre quem usa a tela depois das 10 e quem não usa, né, e as horas de sono à noite, ok? Isso a gente estava relacionando. Como a gente tem dois grupos e está relacionando esses dois grupos, está analisando, né, esses dois grupos com a partir de uma variável que tem distribuição normal, como a Sofia já tinha verificado, o teste que é esperado a gente fazer é esse aqui, ó, teste T de student, independente. E aí, lá na nossa planilha, quando eu joguei esses dados, né, o uso de tela após as 10 e horas de sono à noite, lembrando que a variável quantitativa vai ficar na coluna A, automaticamente ele já disse aqui, ó, estou fazendo teste T de students e detectou aqui uma diferença significativa, né, entre os grupos. Então, o pessoal que a quantidade de horas de sono à noite do pessoal que usa a tela antes das 10, tipo, não usa a tela depois das 10, e a quantidade de horas do pessoal que usa a tela depois das 10 é diferente, entende? Então, esses dois grupos têm diferenças estatisticamente significativas nesses valores aí. Beleza. Qual é o próximo aí, Sofia? Tá, vamos tentar fazer. Você já fez a nova? Vamos tentar fazer a nova? Então, Com ano escolar. com o ano escolar? Tá bom, vamos lá. A nova. Em que circunstâncias a gente faz a nova? Quando a gente tem comparação com 3 ou mais grupos, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui horas de sono à noite e o ano escolar, é isso? Que são 7 grupos, né, se eu não me engano, do ano escolar. Isso. Vamos ver, então. Vamos ver se ele dá aqui a nova, certo? Não tem diferença significativa entre os anos escolares. Beleza. Não tem diferença significativa entre os anos escolares. Mas será que tem diferença significativa na qualidade do sono? Mas aí a qualidade do sono, ela é uma variável que não é quantitativa, né? Ela é qualitativa. E aí? Qualitativa ordinal, não é isso? É Isso. qualitativa ordinal. Então, o que a gente espera é que ele faça um Kruskal-Wallis, ok? É o que a gente espera, que ele faça um Kruskal-Wallis. Vamos ver aqui. A gente tem dois grupos de variáveis ordinais não pareados, né? Uhum. Vamos ver aqui, vamos lá tá aqui, onde a gente pode fazer o Kruskal-Wallis é aqui. Mas aqui... tá. Eu ainda não coloquei a variável A, tá? A coluna A. Mas olha só, quando eu coloquei aqui qualidade do sono e horas de sono à noite, ele já fez o Kruskal-Wallis e colocou aqui, ó, diferença significativa. Pô, mas é óbvio, né? A gente está aqui usando a estatística para concluir o óbvio, né? Que quando, tipo, a quantidade de horas de sono à noite, né, vai estar relacionada com a qualidade do sono classificada aqui. Ótimo, perfeito. A estatística está corroborando com a nossa lógica, perfeito. E aí vamos ver aqui a outra, né, que é
Horas, qual era? Qualidade do sono e Qualidade do sono e era ano escolar, né? ano escolar. Isso, beleza. Vamos ver se o pessoal do terceiro ano está dormindo melhor ou pior, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, aqui, o que que ele está fazendo, né? Dados de variáveis ordinais devem ser transformados em números. Perfeito. Aqui, o que que a gente tem que fazer? Uma dessas variáveis, gente, as duas são ordinais, obviamente. Uma dessas variáveis a gente tem que converter em número, tá bom? Então, a gente não pode trabalhar, né, as duas colunas de variáveis ordinais da forma como está escrita aqui, porque o teste, né, a fórmula, ela precisa de um dado numérico em pelo menos uma coluna, tá bom? Então vamos ver aqui
de iniciação científica aqui. Agora, claro, testes mais robustos, mais complexos, eu já sugiro usar o R. O R é a plataforma de análise estatística que a gente mais usa e que na comunidade científica, obviamente, é mais aceita, tá? É de código aberto, tá? Então, não tem licença, não paga nada, mas você pena um pouquinho, né? Sofre para digitar aqueles códigos, aqueles comandos, organizar os dados. Isso é muito importante. Ter uma planilha de dados, uma base de dados bem organizada, faz muita diferença na hora de analisar, de fazer análise estatística. Muita diferença mesmo. Só o fato de você usar um programa que está usando como separador decimal o ponto e não a vírgula, já te dá uma dor de cabeça absurda, porque até tu descobrir, meu amigo, que o teu erro é usar uma vírgula e não ponto e vice-versa, aí acabou, tá? E tu atrasa um montão, né, o teu trabalho. Então, é muito importante prestar atenção à organização dos dados, né, à formatação dos dados e, como a Sofia mostrou aí, saber quais testes estatísticos aplicar a partir de cada variável. Então, se eu tenho variável qualitativa, se eu tenho variável quantitativa, se eu tenho distribuição normal ou não, beleza? Se os meus dados são pareados ou não. Então, isso vai dizer para mim quais são os melhores testes para fazer em cima dos meus dados. E aí, quando você escreve, né, o seu trabalho, os seus resultados ali e tal, de repente escreve ali um artigo, se você usa um teste estatístico inadequado, o cara que está pegando ali, né, o cara do periódico, o revisor lá, que está pegando o teu trabalho, ele vai olhar aí, meu irmão, esse cara aqui não entende nada de estatística. E aí ele vai criticar bastante, né, um trabalho se a estatística não estiver bem feita, né? Então é muito importante a gente dar valor, né, para essa estatística. Deixa eu recapitular, certo? Na segunda-feira, a gente aprendeu ali a estrutura básica de uma pesquisa científica, né? O professor Sampaio falou ali o que eram os objetivos, o que era a hipótese, o que era a pergunta de pesquisa, beleza? Então, aqueles elementos iniciais da pesquisa, a gente começou já a entender lá na segunda-feira. E é muito importante, quando a gente começa, né, a se questionar, né, pô, quero fazer uma pesquisa sobre tal tema. É muito importante a gente começar a fazer um levantamento bibliográfico, né, uma revisão de literatura, para se armar, né, para poder embasar bem, né, os nossos argumentos para construir aquela pesquisa. Beleza, então a gente faz aquela revisão de literatura, aquele levantamento bibliográfico para a gente conhecer o máximo, né, aquele problema. E aí o próximo passo é o quê? O nosso próximo passo é a gente estruturar bem a nossa pergunta de pesquisa. Ok, eu já sei que esse problema, né, que esse tema aqui tem esses aspectos, né, tem essas circunstâncias, e eu já sei qual questão eu vou abordar, que é a minha questão problema, né, é a minha pergunta de pesquisa. E aí, em cima dessa pergunta de pesquisa, eu já começo a delinear objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, hipótese, né, e a própria metodologia, a gente já começa a desenhar. Pô, porque se eu sei que eu vou estudar isso aqui, então eu já sei mais ou menos quais são as variáveis que eu vou levantar, né, quais são os dados que eu vou levantar. E aí, beleza, a gente já tem toda essa primeira parte desenhada, o que a gente faz? Bota a mão na massa, vai lá para a bancada, vai lá fazer aplicar os formulários nos pacientes, nos alunos e tal, e aí volta com o quê? Com os dados plotados numa tabela, os dados já organizadinhos numa tabela. E aí, nessa tabela, a gente organiza os dados dessa tabela, classifica as variáveis e tal, e começa o trabalho estatístico. Percebem que ao longo dessa semana, a gente foi abordando tópicos chaves, né, tópicos essenciais de todo o processo da pesquisa, né? A gente
aprendeu lá com a Ada as ferramentas legais lá para fazer revisão de literatura, né, e tal, organizar os artigos. Eu mostrei lá como fazer uma engenharia de prompts bacana, como fazer um prompt, como escrever um prompt bem feito, a diferença que um prompt bem feito faz no resultado ali do uso da IA. É muito importante você escrever bem um prompt, inclusive na hora de usar aqueles modelos de inteligência artificial que a Ada usou lá, né, para fazer levantamento bibliográfico. Isso aí também é importante, usar um prompt bem feito nessa etapa. E aí ontem, né, a Isabela Rogério já mostrou como a gente precisa organizar esses dados para poder fazer uma análise estatística bem feita e fazer esses testes estatísticos que a Sofia mostrou hoje. E aí, beleza, com tudo isso, com todo esse volume de informação, o que a gente faz agora? Né, com essa estatística feita, bacana, a gente já sabe o que tem relação significativa, o que não tem. Agora a gente volta para a escrita, né, resultados, e começa a discutir os resultados. Olha, isso aqui deu essa associação significativa, porque muito provavelmente acontece isso, de acordo com o autor fulano de tal, que escreveu isso lá em 1900 e bolinha, e começa um processo de explicar os seus resultados, que é a parte de resultados e discussão. Muito bem, então a pesquisa científica, pessoal, ela tem esse passo a passo. Vocês percebem que o método científico, ele tem sempre esse passo a passo, e é um passo a passo que demora, que dá trabalho, mas que o resultado, gente, enriquece tanto você, né, da sua formação, quanto o mundo ao seu redor, a sua realidade, porque você vai entregar para a sociedade um trabalho científico, você vai entregar para a sociedade uma descoberta ali, de repente uma alternativa, uma solução alternativa para um problema, né, seríssimo. Então, é muito bacana, né, o retorno que a ciência dá para a sociedade por meio do método científico é muito gratificante, né, muito bacana, muito importante, certo? E é isso, assim, vocês têm algum questionamento, né, alguma observação para fazer? A gente encerra aí a jornada. A jornada de iniciação científica, ela não termina hoje, né, só para esclarecer.